Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje, nós vamos trazer os 5 piores acidentes de ônibus da história do Brasil. Mas antes de relembrarmos essa tragédia, gostaria apenas de pedir a você, apaixonado por estrada, que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. Número 5. A tragédia da Serra de Petrópolis, 1969. No dia 24 de março de 1969, a tranquilidade da região serrana do Rio de Janeiro foi rompida por uma das piores tragédias rodoviárias da história do Brasil. Um ônibus da Aviação Única, que fazia a rota entre Juiz de Fora e Minas Gerais e o Rio de Janeiro, despencou de uma ribanceira de mais de 150 metros em plena Serra de Petrópolis, na antiga estrada Rio-Petrópolis, atual BR-040. A curva era fechada, o asfalto escorregadio por conta da chuva. O motorista perdeu o controle. O ônibus saiu da pista, atravessou a mureta de proteção e simplesmente desapareceu na mata abaixo. O que se seguiu foi um dos cenários mais brutais já registrados em estradas brasileiras. 57 pessoas perderam a vida. Corpos ficaram presos entre as ferragens e espalhados pela encosta. O resgate foi extremamente difícil. O terreno era íngreme, cheio de mata fechada, e não havia acesso fácil até o local da queda. Muitos corpos só foram encontrados dias depois. Famílias inteiras desapareceram naquele abismo. Para os bombeiros, foi uma operação de guerra. Para os sobreviventes, poucos, foi um milagre. E para o país, um alerta brutal sobre os riscos de rodovias mal planejadas e veículos sem manutenção adequada. Na época, o acidente ganhou manchetes em todos os jornais, e embora a para-estrada tenha sido reformada ao longo dos anos, a lembrança do que aconteceu naquela curva ainda assombra quem passa por ali. Número 4. A queda em Guaratuba, 2009. Era para ser o fim de um fim de semana de fé, de paz e renovação espiritual. No dia 15 de março de 2009, um grupo de fiéis voltava de um retiro religioso em Santa Catarina, com destino ao Paraná, quando o que era para ser uma simples viagem de volta se transformou em tragédia nacional. Na altura de Guaratuba, no litoral do Paraná, sob chuva fina e pista molhada, o ônibus trafegava pela BR-376, uma estrada conhecida por suas curvas perigosas e deslizamentos frequentes, mas aquela curva específica era uma armadilha. O motorista perdeu o controle. O ônibus atravessou a pista, rompeu a mureta de proteção e despencou por uma ribanceira de 400 metros. No total, 29 pessoas morreram. Algumas foram lançadas para fora do veículo, outras ficaram presas entre as ferragens. Os sobreviventes, em choque, tentavam entender o que havia acabado de acontecer. E então veio a pergunta que ecoou no noticiário e nas redes: como esse ônibus passou na inspeção técnica? Testemunhas relataram problemas com os freios. O veículo estaria com pneus gastos e em más condições de conservação. Relatórios apontaram que o ônibus não possuía cinto de segurança funcional para todos os passageiros, algo que infelizmente era comum em muitos transportes coletivos da época. Era um veículo velho, mal mantido, levando vidas que confiavam cegamente naquele trajeto. Número 3. João Monlevade, 2019. O ônibus sem freio. Era dia 4 de dezembro de 2020 e a BR-381 seguia como sempre foi conhecida, a Rodovia da Morte. Às 13h45, nas proximidades de João Monlevade, em Minas Gerais, um ônibus lotado enfrentava a descida de uma serra perigosa. O veículo, que fazia o trajeto entre Alagoas e São Paulo, perdeu os freios. O motorista percebeu o problema e tentou avisar, tentou parar, mas não conseguiu. Em uma fração de segundos, o ônibus atravessou a pista, rompeu a barreira da ponte torta e despencou de uma altura de 35 metros. 19 pessoas morreram. O impacto foi brutal. Vítimas foram arremessadas, ferragens torcidas, pessoas presas, gritos, desespero. As equipes de resgate chegaram rápido, mas não havia muito o que fazer para tantos. A tragédia foi registrada por celulares, noticiada ao vivo e viralizou nas redes. E mais uma vez, o Brasil se perguntava por que a BR-381 continua levando tantas vidas. Buracos, sinalização precária, curvas mal projetadas e caminhões desgovernados fazem da rodovia um corredor de tragédias anunciadas. Número 2. A tragédia de Itaguaí, 2020.
Era o 18 de janeiro de 2020 e a rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, no interior de São Paulo, se transformou em um cenário de guerra. O ônibus, carregado com 42 trabalhadores rurais, estava retornando de uma jornada exaustiva e se dirigia para a cidade de Itaguaí. A estrada deserta, sem muita sinalização e o clima seco tornavam a viagem tensa, mas o que ninguém imaginava é que aquele trajeto se transformaria em uma tragédia anunciada. Por volta das 16 horas e 30 minutos, o ônibus superlotado colidiu violentamente com um caminhão na altura do quilômetro 181 da rodovia. O impacto foi tão forte que o ônibus ficou destruído. Pessoas foram arremessadas para fora, algumas em estados tão graves que o resgate demorou para ser eficaz. 42 vidas se perderam. Número 1. O inferno em Santa Catarina, 2015. Era 15 de março de 2015, pouco depois do pôr do sol, quando um ônibus turístico carregado de fiéis de uma igreja evangélica descia a Serra Dona Francisca em Joinville, Santa Catarina. A escuridão se misturava à neblina e ao ronco do motor, criando um clima de tensão que ninguém imaginava se transformaria em tragédia. Na curva mais traiçoeira da serra, o veículo perdeu a trajetória, ultrapassou o acostamento, rompeu a mureta de proteção e caiu por uma ribanceira de 400 metros. 51 pessoas perderam a vida. Famílias inteiras foram ceifadas num instante. Crianças, idosos, jovens, homens e mulheres que viajavam em busca de fé e conforto espiritual não voltaram para casa. Testemunhas relataram o som aterrador de ferragens retorcidas e o eco de sirenes na noite fria. Quem sobreviveu jamais esqueceu o perfume de unguento misturado ao cheiro de gasolina e mato úmido.